Graça e paz a todos os irmãos em Cristo Jesus. Que Deus abençoe sua vida, a vida de sua família e que Deus também prospere os seus negócios. O tema da mensagem, meus irmãos, E os encontrou dormindo, pois a tristeza deles era muito grande. Para isso, a gente vai usar o texto sagrado que encontra-se em Lucas, capítulo 22, versos 39 a 46. E depois a gente vai ler aqui um único versículo em 3 versões diferentes, para a gente não ficar com dúvida, porque é isso mesmo que o texto sagrado diz: e os encontrou dormindo, não por causa do cansaço físico, mas sim por causa da tristeza. Tem muitos irmãos, tem muitas irmãs, homens e mulheres de Deus dentro da igreja, dormindo espiritualmente, por causa da tristeza. Vamos para o texto sagrado, meus irmãos, que o Espírito Santo de Deus abra nossa mente, nossa visão e o nosso coração, para termos um melhor entendimento da palavra de Deus. Lembrando que a gente vai ler a versão Nova Tradução da linguagem de hoje. E depois nós já estamos aqui com o significado de tristeza, para a gente poder entender esse texto, meu irmão, porque ele é muito lindo. Embora a gente leia a Bíblia todos os dias, o Senhor vai abrir o entendimento aos poucos. Porque quando você lê, meu irmão, e você olha, você fala, eles estavam dormindo por causa do quê? Da tristeza. Não era de cansaço físico, não era por ter caminhado, não era por ter carpido um quintal, não. Eles estavam dormindo de tristeza. E muitas vezes nós estamos assim, dormindo na fé por causa da tristeza. Só que nós vamos ver o alerta que o Senhor Jesus nos dá. Ele vai dizer, levanta-te e ora, porque a carne, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então vamos para o texto sagrado. Lucas 22, do 39 ao 46, diz assim: Jesus saiu e foi como de costume ao Monte das Oliveiras, e os seus discípulos foram com ele. Quando chegou ao lugar escolhido, Jesus disse: orem, pedindo que vocês não sejam tentados. Então se afastou a uma distância de mais ou menos 30 metros. Ajoelhou-se e começou a orar, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice de sofrimento, porém, que não seja feito o que eu quero, ou seja, não seja feita a minha vontade, mas o que tu queres. Então, um anjo do céu apareceu e o animava, em outras versões, o confortava. Cheio de grande aflição, Jesus orava com mais força ainda. O seu suor era como gotas de sangue caindo no chão. Depois de orar, ele se levantou, voltou para o lugar onde os discípulos estavam e os encontrou dormindo, pois a tristeza deles era muito grande. E disse: por que vocês estão dormindo? Levantem-se e orem, para que não sejam tentados. Meu irmão, ele os encontrou dormindo, pois a tristeza deles era muito grande. Olha só a Bíblia Thompson, o que ela diz, para a gente poder entender um pouquinho mais. E os achou dormindo, dominados pela tristeza. Os irmãos veem que não é só uma versão que diz sobre a tristeza, né? Olha a Bíblia judaica completa, como ela diz: levantando-se da oração e indo aos discípulos, encontrou-os dormindo por causa da tristeza, meu irmão. Eu pensei que era só um versículo aqui, que de repente alguma tradução come alguma bola, né? Aí você fala, não, de repente é só essa tradução. Não, se você olhar aí Almeida Corrigido e Fiel, a mesma coisa, dormindo de tristeza. Olha só a Bíblia King James, 400 anos de estudo, ela diz assim: e os encontrou adormecidos, exausto de tristeza. Oh, meu irmão, esse texto aqui é muito rico para a gente. É muito rico, sabe por quê? Muitas vezes nós estamos assim, na casa do Senhor, dormindo por causa da tristeza. Vale lembrar que antes deles irem para o Monte das Oliveiras, ou Getsemane, Jesus vai falar sobre a Páscoa, sobre a ceia do Senhor, quem é o mais importante. Jesus avisa o Pedro, Jesus avisa os discípulos. Então, Jesus ali, ele já deu várias instruções para eles do que iria acontecer, sabe? E a Bíblia vai dizer o quê? Que eles estavam adormecidos por causa da tristeza. Vamos
Vamos orar, vamos para que vocês não sejam tentados. O Filho do Homem vai acontecer com o que tem que acontecer, com o que o céu determinou. Ele vai ter que padecer, ele vai ter que sofrer. Eu vim aqui para remir, para comprar vocês aqui com preço de sangue. Eu vou ter que ir para a cruz, eu vou sofrer, sabe? Vou ser chicoteado, vai acontecer tudo que as Escrituras disseram que tem que acontecer comigo, vai acontecer, mas no terceiro dia fica tranquilo que eu vou ressuscitar, tá entendendo, meu irmão? Só que eles ficaram tristes, sabe? Eles acharam que o Messias era imortal, ele é imortal, ele vivo está, só que eles estavam achando que o Messias ali que eles estavam vendo, nunca mais, meu irmão, iria morrer. Ele veio, sabe, para estabelecer o reino e agora já era, ele vai ficar com a gente, estamos juntos, não vai acontecer nada, vai mudar toda a história. Não, ele veio para cumprir o propósito de Deus Pai e ele começa a dizer para os discípulos tudo que tinha que acontecer, desde quando ele é batizado no Rio Jordão, meu irmão, você vai ver que depois ele vem falando para os discípulos o que iria acontecer em Jerusalém, a Páscoa, e os discípulos ficaram tristes com isso daí, eles dormiram, não foi de cansaço não, irmão, de tristeza. Muitas vezes nós estamos dormindo na casa do Senhor, estamos com os olhos abertos, mas estamos dormindo por causa de tristeza, porque não aconteceu ainda o que a gente queria acontecer, não aconteceu da forma que a gente queria que acontecesse, as coisas não deram certo, porque a gente quer que dá certo como a gente quer, daquele jeitinho. Ah, Deus não falou, Deus não se revelou, Deus não abençoou, as coisas não aconteceu. Ah, por que Deus recolheu fulano, cicrano, beltrano? Meu irmão, muitas vezes nós estamos adormecidos de tristeza, estamos na casa do Pai olhando para a pregação, mas estamos ali adormecidos, e Deus está dizendo: ei, levanta-te e ora, para que você não seja tentado, porque o que o inimigo quer é isso aí, que você fica adormecido de tristeza, fica dormindo ali, sabe? Ah, Senhor, eu estou cansado da igreja. A Bíblia diz que o amor de muitos iria se esfriar, sabe, meu irmão? Às vezes a gente quer que as coisas aconteçam do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer, como que a gente quer, e a Bíblia diz para a gente colocar os nossos planos no altar do Senhor, porque é Ele que vai abençoar, que vai prosperar. Só que a gente, carne, a gente não vê como o espiritual vê. Os discípulos não estavam vendo como o Messias estava vendo. O Messias, embora ele seja homem, carne, ele era Deus, ele tinha que padecer, sofrer como homem, mas venceu a morte, no terceiro dia ressuscitou. Aí os discípulos se alegraram depois. Só que antes, meu irmão, eles não estavam entendendo nada. A Bíblia diz que o que eu faço hoje você não entende, você entenderá mais tarde. Então, meu irmão, vamos acordar, porque muitas vezes estamos igual os discípulos, dormindo, mas não de cansaço. Estamos sentados no sofá, meu irmão, mas não é porque estamos cansados, não. Estamos dormindo espiritualmente, pensando nas coisas que não aconteceu, que não fomos abençoados, que não entrou a grana que a gente queria que entrasse esse ano, não viajamos aquela viagem que a gente queria, não aconteceu da forma. A gente olha a grama do vizinho, está mais verdinha, aí o que acontece? A gente fica chateado. A Bíblia diz para não olhar a riqueza do ímpio, tá entendendo? Se não é para ficar de zoião na riqueza do ímpio, tão menos na riqueza do justo, porque Deus faz cada um de uma forma, cada um também vai colher o que planta, tá entendendo, meu irmão? Então, vamos tomar cuidado para a gente não dormir de tristeza. Olha o significado da tristeza: qualidade ou estado de triste, estado afetivo caracterizado pela falta de alegria. A tristeza pode apresentar em diferentes graus de intensidade, variando desde a tristeza passageira, que normalmente dura alguns minutos ou horas, até a tristeza profunda, que pode durar dias ou semanas, e por fim, ser mais complexo, como a depressão. Ou seja, meu irmão, a gente fica tão triste, sabe? A Bíblia diz que o amor de muitos se esfriaria, e se esfria mesmo. Não comprou carro, se esfriou. Não comprou casa, se esfriou. Não casou ainda, se esfriou. Não deu certo lá naquela igreja lá, as irmãzinhas mandou ela embora do coral, se esfriou. Ah, o irmãozinho ali levou colocou um vídeo no YouTube, recebeu lá uma crítica, ai, já ficou, não me toca, dodói, ui, tá entendendo, meu irmão?
tristeza. Aí vem a tristeza, a pessoa começa a ficar remoendo, para de ir para a igreja, começa a perder a fé, porque acha que as coisas não vão acontecer mais, começa a achar que Deus não existe, que Deus não está vendo, que Deus não gosta de mim, que Deus não me vê, que eu não sou nada, Deus só abençoa o próximo. Aí começa a entrar em tristeza profunda e chega a depressão. Para de ir para a igreja, para de congregar, para de comer o maná do céu, a porção de domingo, a porção de segunda. Meu irmão, chegamos a um tempo que tem muitos crentes na igreja dormindo de tristeza, só porque não recebeu bênção, não aconteceu do jeito que ele queria ou como ela pensava que deveria ser. Ah, meu irmão, olha só, sinais da tristeza: desânimo, insatisfação, melancolia, falta de contentamento, aflição, desgosto, quando ela não consegue realizar algo, está entendendo? A pessoa tem um desgosto, buscou, foi para a campanha, Deus falou através do profeta, assim, assado, você vai vencer, mas como é que está a tua vida? Como é que está a tua vida no altar? Como é que está a tua oração? Como é que está a tua consagração? Como é que está o jejum? Estamos acabando o ano, você fez um jejum esse ano? Você fez uma campanha você mesmo, 21 dias de oração, 30, 40, 70 dias de oração? Como é que está a tua vida no altar com Deus? Antes de reclamar com Deus, olha para você e vê como é que está a tua vida, como é que está os teus olhos, a tua língua, o que você está ouvindo longe da igreja, o que você está falando dentro da igreja, o que você está vendo fora da igreja, porque você dentro da igreja tem que ser a mesma pessoa dentro do banheiro, dentro da casa, dentro da empresa, dentro do ônibus, do metrô, do trem, dentro do shopping. Você dentro da igreja tem que ser o mesmo em qualquer lugar. Então, antes de reclamar de Deus, olhe para você e veja como está a tua vida no altar. Está entendendo, irmão? Porque tem muita gente aí que fica dormindo de tristeza, mas não tem vida de oração, não se consagra, não busca, não tem nada ali com Deus, uma firmeza. E depois quer cobrar de Deus. Está entendendo? Quando ela não consegue realizar algo. Saudade, tem tristeza de saudade também, né, irmão? Às vezes as pessoas perdem um ente querido e isso é normal. E ela começa a ficar triste porque perdeu pai ou mãe e não entende. Mas você tem que botar o joelho no chão e pedir para que o Espírito Santo de Deus ministre, fale no teu coração, porque o Senhor, Ele sabe todas as coisas. Você só não pode deixar a tristeza entrar no teu coração, porque isso pode chegar em uma depressão. Insatisfação, a pessoa vai para a igreja 1 ano, 2 anos, 3 anos, não aconteceu como ela quer, vou sair dessa igreja. Não, meu irmão, às vezes é você pode ir na igreja de onde for, daquele profeta da galáxia, que não vai acontecer nada, é você, conserta a tua vida no altar, tá entendendo? Desesperança e amargura, esses são os significados da tristeza. Tudo isso aqui os discípulos sentiram, tristeza, amargura, porque eles viram que o Messias iria ter que passar por tudo que ele falou que iria passar, porque o céu já tinha determinado, o Pai já tinha determinado. Então, meu irmão, as coisas na nossa vida muitas vezes já está determinado. A vitória chega, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas nós temos que fazer a nossa parte, porque senão depois nós vamos ficar aí dormindo de tristeza e culpando o céu. Como eu disse, como está a tua vida no altar? E tome cuidado porque Jesus disse para os discípulos, embora eles estavam dormindo de tristeza, o Messias deu um alerta para eles. Olha só o que ele disse: por que vocês estão dormindo? Levantem-se e orem para que não sejam tentados. Então, meu irmão, Deus está falando comigo e contigo hoje. Levante-se e ore, porque senão essa tristeza não vai sair do teu coração e pode ainda criar raiz de amargura e chegar numa depressão, tá bom? Então, não fica chateado com o céu, faça a tua parte que Deus vai fazer a dele. Não aconteceu, não comprou carro, não comprou casa, não casou, não montou uma empresa, eu queria a empresa ali, mas Deus não me deu. Para com isso, crente. Vamos ser crente de oração, de fervor, que na hora certa Deus vai abençoar. O que não podemos ser
é crentes dormindo por causa da tristeza, meu irmão. Que tremendo. Depois você lê na tua casa aí, eles estavam dormindo por causa da tristeza. Que versículo tremendo. Isso é um bom estudo para a gente vigiar. Porque muitas vezes estamos na igreja, meu irmão, batemos palma, mas estamos tristes. Falamos glória a Deus, mas por dentro está triste. Ai, papai não me deu a minha empresa, a minha casa, o carro que eu queria. Glória a Deus! Aquele glória a Deus, sabe, meu irmão, mais murcho que a laranja de 20 dias guardada na geladeira. O negócio é estreito. Então, meu irmão, vamos vigiar e que Deus abençoe a tua vida. Ore, pede para que o Espírito Santo enche o teu coração e não deixa você dormir de tristeza. Tá bom? Fiquem na paz do Senhor e que Deus te abençoe.